Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Paloma Ramos e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas inspirações e reflexões sobre um tema que ele tá bem popular. Bastante gente falando sobre isso, questionando, com várias dúvidas sobre os números iguais. Então, sabe quando você fica vendo muito as horas iguais? Ah, são 10 e 10, são 11 e 11, 20 e 20, ou quando esse horário, essa combinação tá igual e ainda tá o mesmo número do dia, da data, ou quando você vê ali na placa de um ônibus, no avião, num cálculo que você tá fazendo, enfim, essa coisa de sempre acessar os números iguais e as pessoas sempre se questionam, né? O que que é isso? É um sinal da espiritualidade? O que que isso realmente representa e significa? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês e primeiramente eu quero que vocês entendam que o que eu vou compartilhar aqui são só algumas inspirações, tá? São pensamentos que eu tenho comigo mesma, conversas que eu tenho comigo mesma, baseadas em várias coisas que eu já li, que eu já acessei, que eu já estudei. Não é uma verdade absoluta, tá? Isso aqui não é uma aula sobre números iguais e sim um compartilhamento, né? Um partilhar meu de coisas que eu penso, de ideias que eu tenho sobre isso e de algumas conexões que eu já tive em relação a esse tema, tá? Então, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo sobre esse assunto é que esses números iguais, né, essas sequências de números iguais, eles representam a sincronicidade da vida, eles representam o mistério da vida. Né? Eu sinto que é uma forma da espiritualidade se comunicar com a gente. Isso é algo que a gente vê há bastante tempo em filmes, até filmes de terror, né? Mas em documentários sobre mediunidade, sobre aparição de espíritos, sobre comunicação com o mundo espiritual. A gente já viu isso, que a espiritualidade, eles se comunicam muito através da tecnologia, né? Através dos eletrônicos. Por quê? A espiritualidade, o campo astral, o campo espiritual, eles estão numa frequência muito mais elevada que a nossa, né? De hertz por segundo, muito mais alta do que a nossa, e é um campo muito mais elétrico. Então, às vezes, eles se utilizam desses eletrônicos, né? Eles conseguem, de alguma forma, usar esses canais, essas frequências da internet, da televisão, do rádio, eles conseguem entrar ali, ter uma interferência e trazer um certo tipo de comunicação, né? Algum tipo de sinal. Então, o que eu percebo é que nós estamos tendo essa expansão de consciência como humanidade, né? Nós estamos acessando mais esses campos mais sutis, nós estamos acessando mais a espiritualidade e a espiritualidade, eles estão sempre ao nosso lado, né? Eles estão sempre aqui presentes. A gente não consegue perceber por conta da vibração que nós nos encontramos. Então, a gente não tem esse acesso visual e auditivo a esse mundo que existe ao nosso redor. Mas eles estão o tempo, eles existem. Né? Eles existem e eles estão presentes, só que em frequências diferentes, em vibrações diferentes, em dimensões diferentes, das quais a gente não consegue acessar. E conforme a humanidade vai trazendo essa expansão de consciência, vai trazendo essa elevação, né, da frequência vibratória da humanidade, do planeta, a gente vai se tornando uma espécie, um planeta mais sensível. A gente começa a ter mais acessibilidade a esse mundo astral. E obviamente, conforme a gente vai ficando mais abertos a acessar isso, eles vão se apresentando cada vez mais pra gente, né? Então, quando você acaba vendo horas iguais, essas sequências iguais, eu vejo como uma simples mensagem da espiritualidade de, olha, você não está sozinho. Olha, nós estamos aqui. Ou dependendo do que você está vivendo naquele momento, seja uma experiência, seja uma conversa que você está tendo com uma pessoa, um conflito, ou até mesmo um conflito interno. Às vezes você está ali no momento onde você está tendo vários questionamentos na sua cabeça, né? Várias dúvidas, medo, você está ali naquela conversa interna, naquela preocupação, e aí, do nada, você olha para o telefone e vê a sequência de horas iguais.
é aquele sinal da espiritualidade mostrando, olha, estamos aqui, nós estamos com você. Se abra para isso, né? Então, aproveita aquele momento e faz uma vibração, né? Faz uma meditação, converse com seus guias, com seus mentores, peça ajuda. Se você tá ali naquele momento de tantas dúvidas, tantos medos, né? Mergulhado em alguma situação, em algum pensamento, saia dali, né? Saia daquele buraquinho, saia daquele padrão. Faça uma oração pedindo abertura de caminhos, pedindo abertura, né, no seu campo de visão para que você perceba as coisas de forma diferente. Peça uma orientação, um direcionamento para a espiritualidade, porque eles já mostraram que eles estão ali presentes, né? Eles já mostraram que eles estão ali do seu lado e que eles estão disponíveis, entende? Então, essa sincronicidade, gente, é sim uma forma de comunicação com o mundo astral. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje pela manhã, que inclusive foi o que me inspirou para vir aqui falar sobre esse tema com vocês. E eu quero compartilhar isso antes de finalizar aqui o vídeo. Então hoje de manhã eu estava preparando o meu café da manhã, e enquanto eu estava ali cortando as frutas, preparando tudo, eu estava super imersa numa preocupação em relação a uma viagem que eu vou fazer. E aí, super preocupada com uma questão específica e pensando, faço ou não faço? Será que eu fiz certo mesmo? Não fiz? Muito numa questão específica ali, pensando, matutando. E aí, o telefone do meu marido, o celular dele estava exatamente ali do meu lado, do lado do pratinho de frutas, e o celular dele vibrou e acendeu a luz. E aí tava 11/11 do dia 11/1, do dia 11 de janeiro. E aí, quando eu vi, não tinha nenhuma notificação. O celular só vibrou e acendeu a luz, mas não era nenhuma notificação de WhatsApp ou isso. Não tinha notificação. O celular vibrou, acendeu a tela, e aí, pra mim, eu só vi ali 11/11 do dia 11/1, aquele monte de 1, assim, sabe? E a sensação que eu tive no momento foi os meus mentores, os meus guias, bem pertinho de mim, assim, falando, querida, estamos aqui, né? E a outra sensação que eu tive é que toda aquela preocupação era dispensável. Não tinha o porquê eu ficar ali nutrindo aquela preocupação que não fazia nenhum sentido. Até porque já era uma decisão que já tinha sido tomada, já tinha feito uma ação em relação àquilo, então já estava feito e deixa reverberar, deixa fluir. Então foi isso que eu senti. E aí eu falei, nossa, ok, muito legal, né? Muito interessante, porque é muito bacana a gente perceber o que a gente está vivendo no momento, o que a gente está pensando, e também depende muito do período, né? Às vezes eu vejo, sei lá, 5, 6 vezes por dia, às vezes eu vejo 2 vezes na semana. Isso não significa que quando eu vejo 6 vezes por dia, eu estou mais conectada com a espiritualidade do que quando eu vejo 2 vezes na semana, tá, gente? Eu acho que isso é muito uma ilusão da nossa mente, é muito... Porque eu já percebi que até clientes, alunas vêm me perguntar, né? Poxa, eu vejo muito esse assunto, mas eu quase não vejo as horas iguais, por quê? Isso quer dizer que eu não tô conectada? Não, gente, às vezes depende muito... Como eu falei, vou repetir, do que você está vivendo no momento. Então, se você está precisando, às vezes, de um suporte espiritual, né? Você está precisando ali de um suporte e, às vezes, você não estava aberta para isso, você não estava pedindo a ajuda da espiritualidade, mas eles estão ali, poxa, se você se abrisse pra gente, a gente está aqui para te ajudar. E aí, eles acabam mandando esses sinais. Quem sabe, né? Então, eu acho que não significa conexão ou desconexão, ou que você é melhor, que você é mais evoluído ou não é. Eu acho que é muito assim, depende do que você precisa receber no momento. Às vezes você não está fazendo a sua rotina espiritual, você não está meditando, você não está orando, você não está fazendo nada em relação a isso, você não está nutrindo esse campo da sua vida, né? E pode ser que ali é quando começa a aparecer mais horas iguais para você, porque é aquele chamado da sua espiritualidade. De tipo, poxa, você tá querendo resolver tudo sozinha, você tá lidando com tudo sozinha, tá um baita peso. Você não percebe que a gente pode estar aqui te ajudando, te auxiliando?
E aí pode ser aquele chamado. Então percebe? Pode ser uma orientação, pode ser um despertar, pode ser um chamado, pode ser várias coisas, entende? Então eu acho que é muito sobre como a gente está aberto para essas coisas e tentar sair um pouco desse lugar de tentar entender com a nossa mente humana, sabe? Só sente o que significa para você aquilo no momento. Entende? E não força nada, não vai ficar procurando horas iguais, números iguais em tudo. Ah, olha, nossa, eu vi ali no preço da camiseta que eu ia comprar. Ai, ficar procurando isso o tempo todo. Solta, né? Acho que quando a gente solta essa coisa de querer botar tudo em caixinha, de querer tentar entender tudo, de querer forçar essa conexão, acho que ali é quando a coisa acontece de forma natural e genuína. Entende? Então, essa inspiração que eu quis trazer para vocês, porque a conexão que eu tive hoje de manhã foi muito, muito, muito bacana. E como esse era um tema que eu também questionava muito, de o que realmente significa, será que é verdade, não é? E o que eu senti hoje de manhã, para mim, foi muito verdade. Entende? Então, acho que às vezes é muito mais simples as coisas do que a gente pensa ou do que a gente quer interpretar e definir. Então, é essa inspiração que eu deixo aqui para vocês, essa reflexão. Eu espero que toque aí no seu coração. E se você gosta desse tipo de assunto e você sente que você quer trabalhar um pouco mais a sua conexão espiritual, você quer se desenvolver em relação a isso, às vezes até é algo novo aí para você, né? E você quer se abrir para isso, quer ter uma nova percepção de tudo isso, eu te convido para os encontros do grupo de meditação. A gente faz esses encontros online, através do Zoom, uma vez por mês, e nesses encontros eu sempre trago uma palestra de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, dessa reconexão. Então, para você entender um pouco mais, né, sobre isso, se conectar. Depois a gente faz algumas práticas de pranayama, que são as respirações conscientes. A gente faz vários exercícios juntas, depende muito do encontro, né, do tema que eu tô trazendo para o encontro, e no final a gente sempre faz a meditação juntas. Então, se você sente ressonância com a minha energia, com o meu trabalho, se você sente de se aprofundar um pouco mais, vai ser muito bem-vindo nesse grupo de meditação. Se você deseja saber mais sobre isso, ter mais informações, é só você entrar no link aqui embaixo e lá você consegue entrar em contato direto e tirar todas as suas dúvidas. Eu deixo aqui à disposição também toda a minha contribuição, o meu trabalho com as terapias, através do tarô terapêutico, onde você pode trazer muita conexão com seus guias e mentores e receber orientações e direcionamentos dessa espiritualidade que te acompanha. Tem os tratamentos energéticos espirituais com a mesa radiônica também, onde você consegue entender um pouco melhor a base de todos os desequilíbrios que você está vivendo aí, né? Às vezes é um desequilíbrio na área financeira ou num relacionamento, algum padrão que você traz há um tempo e não consegue mudar, uma depressão, uma ansiedade, insônia, tristeza, alguma dor no corpo que tem sido bem constante na sua vida e você quer entender o que é energeticamente falando, né? Como tratar isso de forma energética. Você pode entrar em contato também e agendar a sua sessão. E no mais, tem vários vídeos aqui na página que vocês podem maratonar o canal aí, porque tem muito tema bacana que já pode te ajudar a entender um pouco mais sobre o mundo energético, sobre o mundo espiritual. Tem vários temas bacanas aqui que eu espero que seja uma contribuição para você e uma luz no seu caminho de desenvolvimento humano e espiritual. No mais, eu agradeço imensamente a sua presença aqui e nos vemos num próximo vídeo.